Na verdade, a gente está construindo aqui dois conteúdos, né, de entrada, depois a gente vai estar falando muito mais, né, conforme o tempo e as oportunidades. Vamos lá, vamos dar início. A gente fica na primeira parte, né, a gente falou, abortou ali, né, sobre o reset global, sobre o avanço da nova ordem. Kennedy, eu queria agora, nesse momento, e tem muita gente hoje, me ligou hoje, me ligaram umas pessoas, inclusive um pastor me ligou, falando sobre essa questão da como orientar a igreja em relação aos acontecimentos, né? Assim, e tem pastores que eles tem pastores assim, tem pastores que conhecem o assunto, sabe do assunto, mas por omissão não quer passar para a igreja o que está acontecendo, ou porque ele não tem um conhecimento do assunto tão profundo, ou porque ele realmente está omisso. Não quer falar para não assustar o povo, né? É porque o povo fica assim. Quem não tiver muita base na Bíblia, na palavra, se assusta. A verdade é essa. Né? Tem pessoa, meu Deus, acabou, é o fim, né? Nota de R$ 200. Você falou da inflação. Assim, quem não tiver conhecimento, né? Acabou, já era, vou passar fome. Né? E como eu falei numa live que eu fiz ontem, lá aqui no YouTube, né? E lá no Instagram, eu falo pro pessoal, gente, o nosso Deus, ele guarda, ele cuida, ele né? Como ele mantém, em Salmos fala isso, ele mantém o justo vivo no tempo de fome. Assim, pode vir o que for aí, nós que somos maranatas, servos fiéis, nós sabemos que Deus vai nos guardar e vai nos privar de muita coisa. Mas tem aquela questão, Kennedy, tem muita pessoa não crente que também entra no meu WhatsApp e pergunta, ô irmão, como eu posso ser salvo? Né? Como é que se dá a salvação? A minha salvação? Porque eu quero ir para Sião também, eu também quero morar no céu. A coisa está ficando feia, eu quero que meus filhos, meus parentes, meus tios, minhas tias sejam salvos desse processo. Como ser salvo? Né? Como é que a gente pode construir, Kennedy, dentro dessa questão da geopolítica e uma soteriologia, né? Uma salvação. A salvação pode ser alcançada aí. Né? Como é que você consegue trazer isso para a gente? Vamos ajudar o povo aí nesse sentido. Vamos lá, né? Então, assim, é interessante o irmão tocar nesse assunto, porque a gente vê, irmão Gesley, que existe no YouTube N canais, né? Muitos canais falando sobre escatologia, sobre os planos da elite, né? Da elite mundial, né? Muitos canais, né? A gente tem, por exemplo, os canais de Tiago Lima, né? Isso. Rômulo Marasquim, e são canais que colocam mais medo nas pessoas, fazem mais terrorismo, do que direcionar as pessoas para Cristo, né? Para Cristo. Então assim, para o pessoal que está assistindo, né? O pessoal, nossos irmãos aí em Cristo que estão assistindo, nós temos que ter muito cuidado com o YouTube. O YouTube é uma plataforma fantástica, né? Para se fazer a obra do Senhor. Mas tem muitos canais que a gente vê, né, no YouTube, que eles têm uma aparência cristã, né, uma aparência ali. Eles abordam temas voltados para a geopolítica, abordam temas voltados para a escatologia, para o plano da elite, mas eles deixam as pessoas desorientadas, né? As pessoas ficam sem norte. E agora, o que é que vai acontecer, né? Vai vir esse rolo compressor da nova ordem mundial, que vai passar por cima de todo mundo, enfim, os países, né? Os países e as corporações, os grupos que não se sujeitarem, enfim, eles vão passar por cima, mas então assim, falta o mais importante, que é direcionar as pessoas para Jesus Cristo, né? Para Deus, né? Que tudo isso que está acontecendo é profético. Jesus Cristo, ele nos oferece refrigério nesse momento, né? Refrigério, um escape nesse momento de crise, de pandemia, de as pessoas, né? Enfim, adoecendo com depressão, com crise, né? Crise, surtos, né? Psicológicos. Então nós temos que entender, irmãos, que Jesus Cristo, né? Ele, como o irmão falou, como o irmão Jesus falou, Jesus Cristo, ele guarda os dele, né? Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Nós não temos que temer a nova ordem mundial, a gente não tem que temer, né, o dragão, né? O dragão, né? Como a gente vê, a gente comentou quem é o dragão, né? Que é a China.
né? Isso, É o, isso. é o país que está fornecendo tudo aí para poder a nova ordem mundial ser implantada, né? Em tecnologia, em modelo político e econômico, né? Para poder o Isso. governo da besta surgir. Então, assim, nós temos que ficar. Aí vem a inflação, né? A gente vê que, né, se você for olhar esses canais no YouTube, muitos canais, né? Como esses que eu falei, o cara faz um sensacionalismo que se Isso. você não tiver realmente se você não tiver uma base cristã, um alicerce em Cristo forte, se você for uma pessoa leiga, você fica mais perturbado ainda, porque eles não Isso. oferecem, porque eles não dão um direcionamento correto para a pessoa, né? É como se você, eles dizem o seguinte, ó, eles fazem o seguinte, ó, vai vir um caos, tá tendo todo esse caos, e vai vir coisas piores e acabou. E a pessoa fica, e aí, o que eu vou fazer agora? Então, o que o irmão Gesley e o canal do irmão Gesley, como o do pastor Carlos Cardoso e outros canais, a gente vê que são diferentes. Por quê? Porque eles mostram o caos, mas mostram a solução, que a solução é Jesus Cristo. A solução não é você aderir à nova ordem mundial, né? Tenha um cuidado. A solução não é aderir à nova ordem mundial. A solução não é você aceitar essa vacina que vai vir aí no próximo ano, provavelmente, no máximo no próximo ano. Não é aceitar, né? A solução não é aceitar essa moeda digital, não. A solução é você correr para Jesus agora, certo? E em relação à salvação, né? Em relação como é que acontece, em relação falando um pouco da soteriologia bíblica, da salvação em Cristo. A salvação, que é o assunto mais importante na palavra de Deus, é a salvação, né? Com certeza. A salvação em Cristo. A salvação eterna é a doutrina, né? É a doutrina mais importante que existe. De acordo com a palavra de Deus, certo? A salvação eterna, a gente pode citar o texto de Efésios, né, do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então esses dois versículos, né, do capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, 8 e 9, tem muita informação aí importante. Primeiro, Paulo diz, né, pela graça sois salvos. Então a gente é salvo pela graça. O que é graça? De acordo com a Bíblia, né, de acordo com a palavra de Deus. Graça significa favor imerecido. Então ninguém merece ser salvo, né? Já começa então qualquer pessoa, né? Nós cristãos entendemos isso, né? E quem não entende isso, né? Quem acha que, por exemplo, a pessoa que acha que ele mereceu ser salvo, que ele mereceu, que foi que o ele mérito, né? que foi por mérito, ou então por esforço, por obras humanas, né? Tem pessoas que acham que salvação se compra, né? Você vê, a gente vai em algum lugar comprar algo, né, no mercado. Aí tem lá, compre 2, leve 3, né? Ou então você compra algo e recebe uma coisa de graça. Então, o que é graça? Graça, no senso comum, é uma coisa que você não pagou por aquilo, né? Graça é isso. Você vê, nós trabalhamos, e no final do mês, nós recebemos um salário, uma remuneração por aquele mês de trabalho. Então, aquilo foi de graça, aquele salário? Não. Por quê? Porque nós trabalhamos o mês todo. Nós trabalhamos, entendeu? Então, graça é uma coisa que agora, se a pessoa chegar no final do mês, aí a empresa vai lá, você não trabalhou, mas vai receber. Então, você recebeu de graça aquele dinheiro, entendeu? A nossa salvação, ela é gratuita, né? Deus nos concede a salvação eterna pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito. O amor de Deus é incondicional por nós. Ou seja, Deus olhou para o irmão Gesley, olhou para mim e disse, eu vou salvar esses irmãos, né? Eu vou colocar neles o meu espírito, vou lhes dar o dom da fé para eles crerem em mim, mas não é porque eles são bonzinhos, porque eles merecem, não. É porque eu os amei, né? E 1 João, o apóstolo João fala sobre isso, né? Foi Deus quem nos amou primeiro. Não foi ele quem nos amou, não foi nós quem o amamos primeiro. Então, Deus nos amou primeiro. Então, é Deus quem então, quem faz todo o trabalho, toda a obra, é Deus, é o Espírito Santo em nossa vida, né? Então, e aí voltando para Efésios 2, 8, 9, Paulo diz, né?
pela graça sois salvos. A graça. Aí Paulo diz, através da fé, ou mediante a fé, na tradução João Ferreira de Almeida, né? Mediante a fé. Então, a salvação, ela é pela graça de Deus, ou seja, pelo amor imerecido que Deus derrama nele, né? O amor dele em nós. E quando Deus nos ama, né? Quando Deus derrama a sua graça sobre nós, Deus nos dá a sua fé. Deus nos dá o dom da fé, que Paulo diz que é um dom de Deus, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus nos dá o dom da fé para que a gente possa crer e ser salvo, né? Então, a salvação, por isso que lá em Efésios, né, por isso que em outras passagens, e quando a gente vai para a hermenêutica, exegese, a gente vê que a palavra de Deus não pode se contradizer, né, irmão? A palavra de Deus jamais se contradiz. Né? E o estudo da hermenêutica serve para isso, para você aprender a estudar corretamente e a interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Então, quando a gente vai lá para Romanos 3:28, Paulo diz, né? Paulo diz, o apóstolo Paulo, concluímos, pois, que o homem, ele é justificado pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Não existe obra. Quando se fala em salvação, não existe obra. É tudo graça. É tudo graça. E a fé, e a própria fé que nós temos, a própria fé que eu tenho em Cristo hoje, a própria fé que o irmão Gesley tem, que qualquer cristão tem no mundo, essa fé, ninguém nasceu com essa fé. Ninguém nasce com essa fé. Essa fé é operada somente pelo Espírito Santo em nossos corações, né? Através do novo nascimento espiritual. Através do novo nascimento espiritual. Por isso que em João capítulo 3, Jesus fala do novo nascimento espiritual. É necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. E como é que, né, alguém pode perguntar para a gente, mas como é que a gente vai nascer de novo? Como é que eu vou receber esse dom da fé? Né? Como é que vai? É pela graça, né? É pela graça. Deus tem, né? Deus opera em nós gratuitamente, né? Pela sua graça. Tem uma passagem bem interessante, irmão Gesley. Por que é importante, né? Por que é importante a pregação do Evangelho? Né? Essa é uma questão que a gente tem que perguntar. Por que é importante? Porque o irmão Gesley, né? Porque o irmão Gesley tem um canal no YouTube, né? A gente está aqui no Instagram, né? Falando sobre Cristo. Porque o Espírito Santo, porque Jesus lá, né? Em Mateus 28, ele diz para os apóstolos: ide pregar a toda criatura. Esse ide é para todo mundo. É para todo mundo, para toda a igreja de Cristo. Certo? E por que a pregação do Evangelho é importante? Porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas são salvas, que nós somos salvos. Né? Em Romanos capítulo 10, Paulo diz, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Então, para poder alguém receber, para poder alguém nascer de novo, para poder alguém receber o dom da fé, o dom da salvação eterna, né, que é um dom gratuito, né? Um dom gratuito. Então, para poder alguém receber esse dom gratuito de Deus, da salvação eterna, o dom da fé, ele tem que alguém pregar para ele a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, né? Por isso que o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, é a missão mais importante da igreja de Cristo aqui na Terra. Em primeiro lugar, vem a pregação do Evangelho. Porque se ninguém pregar, porque Paulo fala, né? Nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, Paulo fala: e como as pessoas vão crer se não tiver quem pregue? Isso. Como é que eles vão crer? Tem que ter alguém para pregar, né? Em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo diz, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, né? Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É através do Evangelho, da pregação das boas novas do Evangelho, que Deus opera, né? Deus opera nas pessoas, assim como operou em nós hoje. Para o irmão Gesley ser cristão, e para eu também ser cristão, teve que alguém me evangelizar lá atrás, né? E evangelizar, orar. E isso não só foi uma vez, né? Isso foi durante um bom tempo. Claro que Deus pode operar através de uma pregação só, como já operou, né? Isso. Mas, então, por isso que o papel da igreja é pregar o Evangelho. Porque é através do Evangelho, é através da pregação do Evangelho de Cristo,
que as pessoas são salvas, que né, eu que estou aqui hoje, eu sou cristão, porque alguém pregou para mim. Assim como o irmão Gésler e qualquer outro cristão no mundo, né? Então, a salvação, né, o dom da fé, o dom da a fé salvífica, né, como a teologia explica, a fé que salva, porque existe a fé, porque existe aquela fé que não é, né, existe aquela fé que não é bíblica e existe a fé bíblica, né? Não por exemplo, a gente sabe, tem aquela passagem de Simão Mago, né, de Simão Mago. Não sei se o irmão está lembrado, que é no livro de Atos. Atos 8. Que Simão, né? Simão, ele era um mago, um bruxo, e ele procurou, e ele viu, né, os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, curando, realizando milagres, né, sinais, prodígios. E Simão procurou Pedro, né, e Paulo e disse: eu também quero eu quero me batizar, eu quero, enfim, eu creio em Cristo, no Salvador, no Messias. Eu creio que Jesus é o Messias. Aí Pedro foi lá, né? Os apóstolos batizaram ele. Pouco tempo depois, né? Tava Simão Mago. Simão Mago viu que não recebeu aquele poder, né? Ele não recebeu aquele poder para curar, porque a fé dele não foi operada por Deus, não foi operada pelo Espírito Santo, né? A fé de Simão. Aí Simão viu Pedro curando lá, expulsando demônios. Aí Simão perguntou: Pedro, eu quero ter esse poder aí. Aí Pedro, né, que era cheio do Espírito Santo, vendo a intenção perversa no coração dele, disse: sai daqui junto com essa tua ganância, entendeu? Né? Você é um maldito. E aí, enfim, Simão Mago, ele sai daquela cena, né, da cena do texto bíblico, e nunca mais escuta a gente ver e falar em Simão Mago. Então, Simão Mago é um exemplo de que nem todo mundo que diz que crê, eu creio. Não é só dizer que crê. Tem também, né? A salvação eterna ela não acontece por obras, entendeu? Mas onde é que entram as obras? Será que basta só dizer: eu creio em Jesus? Eu creio. Assim é fácil. Qualquer pessoa fala que crê, né? Até os demônios falam que crê, né? Até os demônios dizem que crê, né? Dizem que creem. Lá em Tiago diz que os demônios creem e tremem, né? Diante de Deus. Então, crê, qualquer um crê, né? Qualquer pessoa aí, qualquer pastor, né? Ou pessoa aí que a gente vê, né? A gente vê os profetas, esses teólogos da prosperidade aí, né? Explorando a fé das pessoas para ganhar milhões de dinheiro, eles falam que creem. Mas será que a fé deles é verdadeira, é genuína? Será que a fé deles é salvífica? Foi operada pelo Espírito Santo? Né? Então, essa é a questão. Como é que eu sei, como é que eu posso saber que a minha fé, né, ela é genuína? Que a fé daquela pessoa que está dizendo que professa, né, a fé cristã, como é que eu posso saber se a fé daquela pessoa ela tem embasamento bíblico, né? Se é uma fé genuína mesmo. Se aquela pessoa tem de fato o Espírito Santo, se ele nasceu de novo. Como é que eu posso saber? Através das obras, dos frutos. Então as obras, elas não salvam. As obras, elas servem para mostrar que você foi salvo, é diferente. Entendeu a lógica? Né? As boas obras, elas não são a causa da salvação. Elas são a consequência da salvação operada por Deus. Né? A consequência. Então, por isso que o próprio, né, o nosso Salvador, Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz: acautelares dos falsos profetas, dos falsos mestres, que vêm a vós, né, vestidos de ovelhas, né, mas por dentro são lobos devoradores. Lobos devoradores. E Jesus diz, né, pelos seus frutos o reconhecereis. Pelos seus frutos. Uma árvore boa, ela vai produzir, obviamente, né, logicamente, frutos bons. Uma árvore podre, ela produz frutos podres. E Jesus diz: pelos seus frutos, pelas suas obras, o reconhecereis. Então, se uma pessoa diz que é cristão, ele diz que crê em Cristo, né? Crê de todo o coração. Se ele diz que já nasceu de novo, mas ele tem uma vida, né? Né? Ele tem uma teologia que não bate com a palavra de Deus, e também uma vida, né, que não está em harmonia, ele não tem uma vida transformada, né, uma vida de bons frutos. Então, enfim, isso mostra que a fé dele é falsa.
Não é uma fé operada pelo Espírito Santo, né? Então, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, Paulo também fala sobre isso, né? Paulo fala, Gálatas 5, versículo 21 a 22, Paulo fala lá da natureza humana, da carne, né? Os frutos da carne, que é adultério, fornicação, feitiçarias, ira, inimizades, rixas, né? Enfim, tudo de ruim, certo? Espiritismo, fala dos frutos da carne, que são os frutos que uma pessoa que não foi salva, ela pratica, porque ela não foi regenerada ainda. E aí, mais adiante, Paulo diz, mas o fruto do Espírito, né? Aí Paulo fala com E maiúsculo. Por quê? Porque é o fruto que o Espírito Santo opera naqueles que de fato creem em Cristo, né? De verdade. Aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é paz, amor, né? Bondade, longanimidade, benignidade, fé, brandura e autodomínio. 9 frutos. Isso. Então, assim, todo cristão, ele deve fazer uma autoanálise. Será que eu já nasci de novo? Será que minha fé realmente é uma fé genuína? Ou será que eu preciso restaurar? Ou será que eu preciso nascer de novo? Eu preciso ser regenerado. Então assim, a gente está vendo o mundo aí, nós estamos vendo, né, irmãos? O irmão Gesley fala muito nisso. O arrebatamento está próximo. Pessoal, se acordem, né? A Virgem Louca está dormindo. E é verdade, a Virgem Louca, né? A Virgem Louca, aqueles cristãos que estão aí ocupados com esse mundo, né? Que estão colocando sua mente, né? Agora, que estão preocupados com projetos terrenos, né? Com projetos profissionais, e que não estão atentos aos sinais, às profecias, esse pessoal precisa realmente parar e analisar. Será que minha fé está pautada, né, na palavra de Deus? Será que eu já nasci de novo? Será que eu já passei? Será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Será que minha vida, né, o que eu faço, a minha vida em casa com a minha esposa, com meus filhos, né, a minha vida em casa com os meus familiares, será que a minha vida no meu trabalho, será que a minha vida dá um bom testemunho? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho amor para com o próximo, né? Porque a maior marca de um cristão, a maior marca de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno, é o amor. É o amor, né? É o amor. Então, o próprio Jesus fala nisso, né? Em João capítulo 13. Jesus diz, né? E nisso as pessoas, né, conhecerão que vocês sois, né, meus discípulos, se tiverdes amor, né, entre vós. Então, e Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, o cristão genuíno, ele é conhecido pelo amor, né? Não aquele amor da boca para fora. Você falar da boca para fora, não. O amor é aquele amor que ele é pautado com obras, com boas ações. É você perdoar alguém que lhe ofendeu, né? É você ajudar. É você ajudar algum irmão que está agora necessitado nessa pandemia. Alguém que está passando necessidade. É você, né? Então isso é o amor. Você vê que lá em Tiago, capítulo 1, né? O apóstolo Tiago diz, a única religião que é pura e verdadeira diante de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações e se manter longe da corrupção desse mundo. Então assim, não adianta, né, irmãos? A gente vê que a igreja evangélica hoje, ela está lotada, né? A gente encontra templos, né, evangélicos em toda esquina. E isso é bom. É sinal que a palavra está sendo pregada, isso é bom. Agora, o que não é bom, e o que a gente deve se questionar, é que muitas pessoas, muitos evangélicos, a gente vê a frieza espiritual dessas pessoas, a frieza, né, espiritual, né, a apatia, né, com as profecias bíblicas. O irmão fala muito nisso, eu fico observando, e pura verdade, todo cristão hoje que tenta pregar, tenta falar para as pessoas próximas, com cristãos, amigos, colegas, familiares, as pessoas ridicularizam ele, ficam rindo, né? As pessoas não levam a sério o que a gente está falando, né, irmão? Não levam. Não, que negócio de nova ordem mundial, que negócio de governo global, moeda global, não. Isso só vai acontecer daqui a 30 anos, 50 anos, 200 anos, entendeu? Não vai acontecer isso agora, não. Tudo voltará ao normal, né? A economia voltará a crescer. Então, a gente vê, né, irmã, que existe essa apatia espiritual, né? E a gente vê a frieza também.
a frieza das pessoas, né? Em ver um irmão sofrendo, em ver um irmão que perdeu o emprego, que está passando dificuldade. A gente vê a apatia dos próprios cristãos, de pessoas que falam que são cristãs, que não estão nem aí, né? Ele está preocupado com a vida dele. Então, tudo isso também é cumprimento profético. Isso. Profético, porque lá em Mateus 24, Jesus disse também, né? Jesus disse que um dos sinais seria o quê? O esfriamento do amor. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. O amor é nada mais, nada menos do que o sinal mais importante de um cristão verdadeiro. Isso. Jesus resumiu todos os mandamentos em amar ao próximo. Então, se a gente não tem amor, é como diz Paulo, se eu não tenho amor, não adianta eu pegar meus bens, eu doar para os pobres, não adianta eu falar em língua, não adianta eu ser um grande ministério, não adianta, entendeu? Se a gente não tiver o amor cristão, né, é tudo em vão. Então, o amor é a grande evidência de que uma pessoa foi salva. Junto com os demais frutos, obviamente, né? Com a santificação, né, irmão? Então, assim, só para a gente terminar essa fala, as boas obras, elas não nos salvam. Porém, elas servem para atestar, para corroborar, para comprovar que você foi salvo. Né? Então, quando uma pessoa é salva, qualquer cristão salvo, ele tem que produzir bons frutos. Não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né, irmão? A gente não pode. 1 João, né, na carta de João, né, no capítulo 1, em 1 João diz: se a gente tiver se nós dissermos que não temos pecado contra Deus, estamos mentindo. Entendeu? Então, é uma luta espiritual que a gente vive, né, irmão? Mas o cristão que já nasceu de novo, o cristão verdadeiro, a vida dele é pautada por boas obras, por bons frutos, né? É pautada pela vitória, né? Pela vitória em relação ao pecado, a vitória em relação a Satanás, em relação aos vícios. Uma pessoa que tem algum tipo de vício ainda, é um motivo para ele se questionar. Peraí, será que eu tenho esse vício aqui, né? O alcoolismo, o cigarro, ou isso, aquilo, né? Escravidão, né? Escravidão. Então, eu tenho um vício, esse vício aqui, pornografia. Peraí, isso está me dominando. Será que eu já nasci de novo? Então, tem que examinar a fé, né? O apóstolo Paulo manda a gente examinar a nossa fé diariamente, né? Para poder ver se realmente nós já nascemos de novo. E se uma pessoa, se um cristão, né? Se uma pessoa, ele estiver com dúvida em relação ao seu novo nascimento espiritual, em relação à sua salvação eterna, se ele estiver com dúvida, ele deve buscar a Deus, a Cristo, urgentemente. Deve buscar em oração, né? Deve orar. Então, se tiver alguém aqui no canal, né? Se tiver alguém aqui vendo a nossa live e tem dúvida sobre isso, porque onde Deus opera não tem dúvida. É bom a gente deixar isso claro. Onde Deus opera, onde Deus regenera, transforma, liberta, não há dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre a sua vida, os seus frutos, e você deve examinar isso sozinho, no seu íntimo, com Deus, né, em oração. Se você tem dúvida em relação à sua salvação, busque a Jesus. Peça a Jesus que liberte você. Clame a Deus por salvação, né? Clame a Deus enquanto pode ser achado. Clame a Deus por salvação, né? É isso. Não, você falando aí uma das coisas que a gente tem aqui no canal, né? E o canal, eu sempre falo isso aqui no canal desde o começo, que essa questão assim, essa geração que nós estamos vendo, ela é muito semelhante àquela geração de qual o João Batista começou a pregar e a preparar o terreno para Jesus. É uma geração muito semelhante. Porque se você pega aquela parte que ele está falando sobre o arrependimento, né, e dê frutos de arrependimento, né, ele falando de frutos de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento? Se tu tem 2 casacos, divide um. Bro. Se você tem aí pão, divide o pão com o teu irmão. É uma das evidências, como você falou aí, de que a pessoa está se transformando, está se arrependendo, né? Não adianta eu aqui encher o canal, e o canal tem muita notícia, né? O meu canal é um canal de notícia, mas assim, eu coloco muita notícia aqui, mas paralelo eu coloco aqui, gente, ó, o cenário tá aí, né? A coisa andou, avançou, e só tem um meio,
se arrepender, aqueles que ainda, né, resistem, né, ao chamado, né, do evangelho, que é esse o chamado, né, venha ao arrependimento, né, e se arrependam dos seus malefícios, porque é uma geração, Kennedy, quem está vivendo hoje, é uma geração que gosta de se alimentar de porcaria mesmo, assim, a gente abre lives às vezes, né, aqui no Instagram, que eu não tenho assim um hábito de fazer lives aqui para engajar o pessoal. O pessoal, né, as virgens estão todas lá aqui, na verdade, no YouTube, né, nesse momento. Mas, olhe bem, essa geração, ela gosta, Kennedy, assim, é uma geração difícil de evangelizar, porque, assim, pelo menos no meu tempo de jovem, né, eu não sou tão novo, velho assim, mas quando eu tinha meus 15, 14 anos, a gente não tinha essa tecnologia que temos hoje, o WhatsApp, né, o TikTok, a Netflix, né, então, assim, a facilidade de você se distrair, né, é uma geração distraída. E aí você está falando do evangelho aí, você está falando com texto, você está dando respaldo, você está mostrando, mas tem muitos jovens e muita gente hoje que prefere, incrível que pareça, eu não vou assistir, eu vou assistir uma série, eu vou assistir um vídeo, vídeo de piada, vídeo de TikTok. Gente, assim, uma geração que se emburreceu, e veja que essa geração, ela vai para o inferno, muitos vão para o inferno, justamente porque não atentaram aos sinais. Tá aí os sinais. Gente, assim, lembra-se de uma passagem que fala de uma história que tem uma barragem que ia explodir, que ia romper, e o camarada saiu avisando, gente, a barragem vai romper, se escondam, né, fujam daqui, porque isso aqui vai ser destruído. E o povo, ó, nem aí, tava nem aí. Essa geração, ela gosta de se entupir de besteira, né? Ela gosta de se distrair, ela paga, né, até para se distrair, né? Ela paga para se distrair. Então, assim, nesse momento, né, embora tenha muita gente assim, mas tem gente com sede de salvação. Eu vejo que tem muita gente ainda com sede de salvação. E como você falou na sua fala no começo, tem alguns canais no YouTube, né, canais que falam, a nova ordem chegou, vamos chipar todo mundo, a picada de abelha tá aí, acabou, e se você não tomar... E aí, olha o conselho que eles estão dando. O conselho do camarada ir pro mato. Fuja, estoque alimento, né? 7 anos, né? 7 anos de estoque de alimento. Você vê, não tá conseguindo nem agora, né? Fazer uma feira digna. E você agora tem que estocar alimento para se salvar do que está vindo. Kennedy, qual é o conselho que você dá, né, para aqueles que nos assistem, mediante o que está acontecendo? A gente já falou na primeira parte da live que a coisa vai piorar, está caminhando para isso. A gente não pode ser irresponsável e liberar palavras de bênção, sabendo que nosso Deus é um abençoador, que está no controle, ninguém vai passar fome, eu creio assim, né? Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade, embora tem países aí que já estão afundados na fome, mas o nosso Deus guarda, o nosso Deus cuida dos fiéis da terra. Qual é o conselho que você dá, irmão, para aqueles que estão cocheando desse pensamento, ainda nesse exato momento? A crise está pegando feio, mas o cara está pensando, rapaz, eu ainda vou curtir mais um pouco, eu acho que vai dar tempo. Porque a agenda só vai se cumprir em 2021, né? Tem até 2030 para a agenda fechar, né, o seu ciclo. O que é que você diz para um camarada desse, Kennedy? Irmão, é como o próprio irmão falou, né? Essa geração ela foi condicionada, né? Ela foi condicionada ao entretenimento, enfim, a gente pode até dizer que criar um termo novo, né? Assim, um termo que não tem dicionário. Mas a geração atual ela foi zumbificada, né? Ela foi tornada zumbi aos poucos. Então a gente vê que assim, as pessoas hoje é rede social o dia todo, entretenimento, né? Enfim, e não estão, né? Assistem jornais, mas não tem senso crítico. A gente vê que a educação também tem uma parcela também de culpa nisso, na educação do nosso país. Porque a educação, a nossa educação, ela é falha. Ela é falha. Não é uma educação que gera cidadãos com senso crítico. É uma educação com método falho. E aqui no Brasil, a nossa educação, ela não é libertadora.
ela não, já não tem uma educação de verdade, né? Que ensina você a ter um senso crítico, que ensina você a separar o trigo do joio, que ensina você a assistir um jornal, uma matéria de jornal, e você discernir que ela não tem, que aquela informação não tem fundamento, que aquela informação não tem. Então, assim, são pessoas que não são pessoas. É uma geração que não tem senso crítico nenhum, que não tem capacidade analítica, né, de analisar uma informação, um dado, um jornal nenhum. Eles acham que tudo que a grande mídia fala é verdade, né? Junto a isso também vem o materialismo, né, irmão? Que essa geração ela é muito materialista, né? Apegada a coisas materiais, apegada a essas facilidades, né? Então, enfim, a elite trabalhou bem nisso, né? Satanás ele trabalhou bem nisso, em condicionar, em levar, né? Em levar a população a um estado, né? Um estado mental, a um estado emocional, né? Enfim, em que as pessoas iriam estar totalmente idiotizadas, né? Idiotizadas, emburrecidas, enfim, ali o dia todo no celular. A gente vê crianças que ficam o dia todo em rede social, jogando. Os pais não têm mais autoridade nenhuma com os filhos, perderam a autoridade, né? Eu digo os pais no geral, né, irmão? Enfim, nós somos até as exceções, obviamente, mas no geral a gente vê que os pais não têm mais autoridade, não têm mais domínio, né? As crianças fazem o que querem, as crianças assistem o que querem, né? Assistem o que querem. E aí você tem a Netflix, né? Você tem Netflix, nós temos aí, né? A elite, ela usa de vários meios, de vários mecanismos para manter a população entretida, brincando, para manter a população distraída, né? Para o que está acontecendo, entendeu? Então, até mesmo e a gente fala, não sei com relação a crianças, não. Porque adultos mesmo, né, que estão distraídos, né? Então, assim, o conselho que a gente, né, irmão, o conselho que nós damos, nós cristãos damos, que essas pessoas, que essas pessoas busquem, né, a Cristo enquanto pode, né, enquanto ainda há tempo, né, a gente sabe que a graça de Deus, né, ela é maravilhosa e abundante, e ainda está disponível a graça de Deus, mas a gente sabe que essa graça, ela vai, não é que ela vai cessar, mas chegará um tempo que ficará mais difícil de alguém ouvir, né, ficará mais difícil de alguém ouvir a pregação do Evangelho, né, irmão? Então, o conselho que nós damos é esse, né, irmãos? É que as pessoas busquem em relação a esses canais do YouTube, entendeu? Tem muitos canais do YouTube, certo? Que, enfim, que a gente vê que eles geram mais pânico nas pessoas, né? Então, assim, quando você vê um canal que gera mais pânico, mais terror, e que ele não direciona você para Jesus, que ele não ensina a Bíblia, né? Um canal que não ensina a Bíblia, não ensina como Deus vai dar informação, né? Um canal que não direciona para Jesus Cristo. Corra desse canal. Esse canal, com certeza, você vê, irmão, a gente vê, irmão, que a elite, né? A elite eles trabalham tão bem que até mesmo alguns canais do YouTube pertencem a eles. Eu tenho certeza que alguns canais no YouTube, né, como a gente citou lá no início, alguns canais que criam terrorismo, eles falam da elite, né? Eles falam da elite e tudo mais, mas são canais que misturam verdades com mentiras, né? São canais que misturam verdades com mentiras. Eles falam um pouco da Bíblia, eles falam um pouco da elite mundial, mas você vê que eles não chegam a lugar nenhum. Eles não ensinam a verdade de Deus para as pessoas, né? É diferente do seu canal, é diferente do canal do irmão, do pastor Carlos Cardoso e de outros canais cristãos que a gente vê que ensinam a verdade. Eles eles procuram mostrar para as pessoas o que está acontecendo no mundo, mas mostram para as pessoas que a solução é Jesus Cristo. E são canais que pregam mesmo a palavra, que ensinam a palavra de Deus para outras pessoas.
Agora um canal que só fala de elite, de teorias, né, que fala dos planos da elite mundial, um canal que cria terrorismo, mas que você vê que não prega a palavra, não fala sobre salvação, né, não fala sobre a salvação em Cristo, não fala sobre santificação, nem que é importante, né, irmão? Santificação, porque a gente sabe que sem santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Lá em Hebreus, né, capítulo 12, o apóstolo, a gente fala apóstolo Paulo, né? Mas, né, enfim, não tem o escritor, né, na carta de Hebreus. Mas em Hebreus 12, né, o escritor diz que sem paz e santificação, com próximo, ninguém verá o Senhor. Isso. Então, não adianta também, isso é outro ponto importante. Isso é outro ponto importante. Não adianta também você se encher de conhecimento também, de informações, e você não ter uma vida além de santificação, ou seja, você não tem um novo nascimento espiritual, você não tem a salvação em Cristo. Entendeu? Isso. Então, o conhecimento por si só, né, você estudar escatologia, estudar geopolítica, quando a gente está falando de geopolítica, você estudar geopolítica mundial, estudar, se aprofundar em teologia, tudo isso é importantíssimo. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo nascimento espiritual. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, né? Habitando em você ali. E você precisa ter uma vida transformada, regenerada, diante do que vai acontecer. Porque as coisas que vão acontecer, né, a gente não sabe, pode acontecer a qualquer hora. Né? Mas os eventos que vão começarem, que já estão acontecendo e que vão se intensificar, né, daqui para frente, se você não estiver em comunhão, né, não estiver em comunhão com Cristo, se você não for uma nova criatura, não estiver em santificação e comunhão, você ficará para trás. Né? Você não será arrebatado. Você não será arrebatado. Você ficará aí para passar pela grande tribulação, né? pelo período mais terrível, né? que existiu, e você vai sucumbir, né, irmão? Vai sucumbir. Né? Com certeza. Aquela pessoa que não estiver em comunhão com Cristo, de fato, né? Ele vai sucumbir diante dos eventos que irão ocorrer, porque a pressão vai ser muito grande. Né? A pressão vai ser muito grande. Então é isso. O irmão pode complementar. Não, você falou uma coisa aí que é necessário o povo saber, que essa questão da nova ordem mundial e canais que se alimentam disso, né, dessas informações, ele entope as pessoas de informações, mas não como você falou, não falam da salvação. Quando falam de salvar, falam de salvar aqui mesmo no mundo, se esconder em caverna, vai para um sítio. Não pregam o evangelho na sua essência. Não pregam o evangelho de Cristo, não pregam, né? A gente tem esses canais, não pregam. Tem canais que nem falam mais em Jesus Cristo. Não. É outra coisa importante, irmão. A gente vê canais, a gente vê vários canais que nem falam mais em Jesus Cristo. Como é que um canal... Então, assim, o conselho, irmão, que a gente dá é corra desses canais. Esses canais esses canais não servem a Cristo. Esses canais não servem à obra de Cristo, não. Um canal que você fala de tudo, menos o nome de Jesus Cristo, menos de Jesus, menos do Evangelho. Então, você já vê que é um canal, esse canal, ele serve a quem? Aos interesses da elite. E muitos canais, irmão, muitos canais no YouTube, com certeza eles são pagos pela elite para gerar confusão mesmo, porque é uma guerra espiritual. O que a gente está vivendo hoje é uma guerra espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual entre o reino de Deus, né? Entre o reino de Deus e o reino, né? E o reino das potestades das trevas, né? O reino das hostes das trevas. Então, a gente sabe que esse reino, Jesus já venceu essa batalha. Essa guerra já foi vencida antes de começar. É só a gente analisar e ver Apocalipse, que lá já tem um desfecho, já tem o desfecho de tudo em Apocalipse. E qual é o desfecho? O lago de fogo para Satanás, para o falso profeta, né, que vai ser um outro líder que vai apoiar o anticristo, e para a besta. Então, assim, e para todos aqueles, né, que morreram sem crer de fato em Cristo. Né? Então, o lago de fogo é o destino final. Essa guerra Deus já venceu. Só que no momento que a gente está vivendo,
existe uma batalha pelas almas. Né? O diabo, né? O diabo, o reino das trevas, ele sabe a importância que cada alma tem para Deus. Ele sabe a importância. Por quê? Porque nós temos... A gente não é só carne e osso. Né? Nós temos uma alma, nós temos um espírito. E essa nossa alma, ela é eterna, né? Ela é eterna. Quando uma pessoa ela sai desse plano físico e ela vai para o plano espiritual, entendeu? A Bíblia diz que lá, enfim, se ela morreu sem crer e frada em Cristo, se ela morreu sem passar pelo novo nascimento espiritual, ela vai passar toda a eternidade no lago de fogo, entendeu? No lago de fogo. Então isso é sério, é muito sério. Então, o inimigo sabe, né, a importância que cada alma tem para Deus. Então, muitos canais, o inimigo, o reino de Satanás, ele usa, né? Ele usa várias frentes. Ele tem várias frentes. Então, assim, pessoal, questionem, façam igual aos irmãos bereanos. Os irmãos bereanos. Está lá em Atos 17. O apóstolo Paulo, ele elogia os irmãos bereanos porque eles eram mais nobres em entendimento. Eles questionavam tudo, eles questionaram Paulo e Silas. Olha só a nobreza que eles tiveram. Eles questionaram o grande apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos. Questionaram. Paulo pregou para eles, mas eles foram na Bíblia verificar se tudo que Paulo estava falando estava de acordo com a santa palavra. Então, como nós estamos hoje no fim dos tempos, né, a gente está a guerra espiritual, que está sendo travada, ela está a todo vapor. Ela está atingindo esse clímax já, essa guerra espiritual, né? Então, nós, como cristãos, todos nós, a gente tem que estar sempre questionando, analisando. Peraí, o que esse canal falou? O que essa pessoa falou? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com o Evangelho de Cristo? Ou não? Então, e se tiver algum erro, meu amigo, você fique esperto, entendeu? Tente ajudar o dono do canal com a mensagem, entendeu? E se ele continuar, e se ele persistir nesse erro, nessas distorções, né? Distorções bíblicas, saia do canal, cancele sua inscrição, divulgue para as pessoas também que esse canal é um canal que serve aos interesses, né, às obras das trevas, porque é o que mais tem, irmão. São canais hoje no YouTube, entendeu? Infiltrados. São pessoas infiltradas. Pessoas que se passam por cristãos, têm uma aparência de cristão, entendeu? Mas o camarada não fala em Jesus Cristo, o camarada não fala, ele não fala na palavra de Deus, ele não fala sobre salvação, ele não prega o Evangelho de Cristo, ele não prega sobre novo nascimento espiritual, ele não fala, né? Tem canal no YouTube, ele nunca falou em novo nascimento espiritual. E Jesus diz na Bíblia, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, tem que ter um novo nascimento espiritual. Então, fique esperto, analisem. É como Jesus diz em Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, você não entrará no reino dos céus. Não é todo aquele que diz aleluia, né? Que diz, entendeu? Que se diz que tem fé em Cristo, que entrará no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus, como Jesus diz, né? Quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E nessa passagem de Mateus 7, 21, Jesus diz, muitos naquele dia vão me dizer, mas Senhor, eu não fiz obras em teu nome maravilhosas, né? Eu não expulsei demônios em teu nome, eu não fiz isso, eu não fiz, né? Eu não fundei ministérios, né? Fundei ministérios e tudo mais. Então assim, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então nós temos que questionar todos aqueles que se dizem cristãos, questionar assim no bom sentido, não é você desrespeitar o irmão, não é você estar duvidando, né, da palavra do irmão, mas é você analisar o que ele fala de acordo com a palavra de Deus, com a palavra perfeita de Deus, né, que é a verdade, é a única verdade. Então, é analisar o que a palavra de Deus diz, analisar e ver, né, e verificar se essa pessoa ele direciona, né, se a mensagem dele converge, né, para Jesus Cristo. Porque tudo deve convergir para Jesus Cristo.
né? Jesus Cristo, ele é a chave hermenêutica. O que a gente vê que em teologia fala-se muito nisso, né? Jesus é a chave hermenêutica. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a Bíblia, ela converge para Jesus Cristo. Jesus. Toda a Bíblia ela converge, né? Se você for analisar as profecias bíblicas, todos os textos bíblicos, o objetivo final qual é? É convergir, é culminar na salvação de Jesus Cristo. E na glória, né? Da glória, da honra a Jesus Cristo, né? E a Deus Pai. Então é isso. Isso aí é impressionante, porque quando a gente fala, né, de Jesus, né, é uma das coisas que a maçonaria, os Illuminati não suportam é o nome de Jesus. Você vê que eles até suportam o nome Deus, né? Deus acima de tudo, assim, jargões como esse, né, é muito colocado dentro da política, né, de religiões. Mas quando você fala assim, Jesus, falou o nome Jesus, aí, meu amigo, você é forte, e é tão forte, e assim, e outra coisa que eles gostam de fazer é colocar Jesus como religião, né? Assim, você tá falando de Jesus, falando de religião, então acaba aqui nossa conversa, né? Eles não aceitam o nome Jesus por nada. Você tá pregando aqui, chega aqui na plataforma e fala, vamos falar de Jesus. Aí os caras já vai falar de religião. Vamos falar de religião. Eles não conseguem associar Jesus como uma coisa, como está acima das religiões, acima da política, acima da nova ordem. Porque assim, a nova ordem, ela embora ela mande no mundo hoje, né? Tudo gira em torno do que eles querem, eles lançam música, lançam telefone, notebook, livros. A nova ordem, eles lançam tudo hoje, né? Tudo Agora, quando você fala assim, Jesus, né? Vamos falar sobre Jesus. Pai, Jesus, aonde o nome dele chega, a nova ordem treme. De chegar agora lá na OMS, né? Chegar lá da ONU e falar, tem um projeto aqui que vamos colocar Jesus acima de tudo aqui. A nova ordem vai chorar, não vai querer. Então, assim, esses youtubers aí, né? Eu tenho dó de quem segue eles, porque assim, em vez de ter uma vida santa, pautada na palavra, com a sã doutrina, vai ter uma vida toda perturbada. Não vai saber se orientar. Então, um dos objetivos do canal aqui, junto com vocês, que são inscritos, apoiadores nossos, é chegar e dizer para você, meu querido, você só tem duas escolhas. Ou você não aceita Jesus e vai para o inferno, e Jesus vier arrebatar, você fica, ou você aceita Jesus, vive de acordo com o que a palavra diz, e a qualquer momento a trombeta vai tocar e você vai subir. Só que os camaradas não falam isso. Os caras enrolam as pessoas, querem ganhar views, os caras querem ganhar inscritos, né? E querem gerar em torno deles a imagem do canal. E isso é muito complicado, né? Exatamente, irmão. E assim, outra coisa importante que o irmão comentou é em relação aos pós-tribulacionistas. E a gente tem que respeitar, tem muitos cristãos que são pós-tribulacionistas, tudo bem. Agora, incentivar o povo a correr para o mato, para se esconder, pessoal, não haverá escapatória. Não haverá escapatória para ninguém. Ou você, quem ficar, quem não for arrebatado, quem não conseguir o arrebatamento, procure nesse momento aí, né? Enfim, isso tem que ser feito agora, não é quando acontecer o arrebatamento, tem que ser feito agora. Não, isso aí. Procure analisar, examinar a sua fé diante de Deus em oração, no seu quarto, no seu íntimo, ore, pergunte a Deus, né? Examine a sua vida cristã, a sua vida no dia a dia, né? Veja de acordo com a Bíblia se você já nasceu de novo, se você está em comunhão com Cristo e se você está pronto para subir no arrebatamento. Porque quem não subir, se prepare para ser decapitado. Decapitado. Não haverá escapatória para ninguém. O pessoal diz, eu vou para o meio do mato. O pessoal diz, vou para o meio do mato. Que meio do mato? Que eles têm, eles já têm, a gente já vê, já é divulgado pela grande mídia, drones, eles satélites, né? Aquele rapaz, Elon Musk, né? Elon Musk. Ele já enviou centenas de balões com satélites para a atmosfera, né? Para a atmosfera acima da Terra. Então, assim, tudo hoje é monitorado, né? Eles têm drones que entram em qualquer tipo de buraco, de mato, caverna, tudo. Então, assim, não vai ter escapatória durante a grande tribulação.
Quem Não. ficar, quem ficar, procure se consertar com Cristo. Quem Isso. ficar, procure se consertar com Cristo e não aceitar essa picada da abelha aí, né? Que vai vir Isso. enfim, que vai vir com a marca da besta atrelada a ela, vai vir com a Isso. marca, né, da besta atrelada a ela, com essa tatuagem eletrônica, né, essa tatuagem quântica. Então, Isso. quem ficar, se prepare para isso, para se converter durante a grande tribulação, consertar a sua vida durante a grande tribulação, e se prepare para morrer por Cristo. Você vai ter que entregar a sua vida por amor a Cristo, né? Você vai ter que fazer uma coisa. Então, assim, agora esse negócio de escapar, de tentar sobreviver no meio do mato. No meio do mato tem serpentes, cobras venenosas, entendeu? Cobras venenosas. No meio do mato, outra coisa, comida. Essas pessoas vão comer o quê? Você fica 3 dias no mato desse, você adoece, você morre, você está sujeito a levar a sua picada. Tem picada de inseto, de cobras venenosíssimas. Quanto mais você ficar 1 ano, 3 anos, e 5 anos, não existe. Sem lógica isso aí. Eu falei, sem lógica. Eu até falei isso para um colega. Meu amigo, se você crê no pós-tribulacionismo, que Cristo só voltará após a grande tribulação, tudo bem. Agora, dizer que você vai fugir para o mato, se esconder, ninguém vai escapar. Se prepare. Quando a marca da besta for implementada, né, quando a moeda única global for de fato implantada, quando tiver o reset global e o checkmate global, né? Isso. O checkmate global for dado de vez mesmo, e a nova ordem mundial for 100% colocada em prática, acabou. Entendeu? Claro que a gente tem que resistir, a gente tem que fazer o que Jesus diz, né? Quem ficar na grande tribulação, temos que fazer o que Cristo diz, fugir. Ele fala isso lá em Mateus 24. Ele fala aquilo para os judeus, né? Existe uma confusão. E depois a gente pode explicar aquele capítulo 24 de Mateus, que aquele capítulo se aplica aos judeus, não se aplica à igreja, não. Não, né? Com certeza. Existe uma grande confusão em escatologia, né? Porque existem passagens que se referem somente a Israel, aos judeus, porque a grande tribulação vai ser para purificar eles. E existe passagens que se referem à igreja, né? À igreja de Cristo, a nós que somos gentios, né? Então quem ficar durante a grande tribulação e receber, né, aí o governo global, né, o anticristo, se prepare para procure fugir, procure resistir até onde você, claro, né, resistir até onde você puder, mas fique sabendo que não vai ter escapatória. Você vai ter que entregar a sua vida, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Caso você não queira ser condenado, né? Não queira ir para o lago de fogo, porque quem aceitar essa picada, né? Essa vacina e a tatuagem eletrônica e tudo mais que vem junto, todo o pacote que vem junto, vai ter que, né, enfim, terá consequências aí eternamente, né? Ele vai estar aceitando aí a marca, né? Ele vai estar adorando a Satanás, né? Ele vai estar declarando culto, né? Adoração ao inimigo. Irmão, falta quanto tempo para terminar a live? Falta aqui. Falta pouquinho tempo, viu? Eu vou pedir para você fazer as considerações. Eu vou falar aqui algo aqui sobre o que você falou, e aí você dá suas considerações, e a gente vai avisar para o pessoal que está nos assistindo agora, aqui no YouTube. É uma série de vídeos que vai estar fazendo, tá? Junto com o nosso irmão, tem outros também, outros apoiadores. Estão fazendo uma série de vídeos aqui no canal, para estar colocando aqui para vocês poderem estar assistindo, adquirindo conhecimento, né? Nesse momento, tanto conhecimento da parte aí, da geopolítica como bíblica, é muito bom saber, porque aí a gente vai poder fazer uma medição do tempo, da hora, né, de que Jesus está, né, se aproximando. Não dá para prever, lógico, é antibíblico, né? Mas nos falta só 20 segundos só, e pode concluir aí, deixando as suas considerações. Não, é isso, né, irmão? A gente não tem como prever, mas a gente sabe que está muito próximo, né, irmão? Os eventos, está tudo aí se cumprindo aí, né? Se cumprindo as profecias. E não deixe para buscar Cristo amanhã. Busque hoje.